Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos, hein? Está no ar aqui Baixada Esporte ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo pela internet, para o Brasil e o mundo inteiro. A todos o nosso muito obrigado pelo carinho e uma ótima semana com saúde, muita paz e muitas alegrias. Alegrias ontem dos corintianos em todo o Brasil. O Corinthians na Arena ontem acabou ganhando por 2-1, é tricampeão pela quarta vez e mantém o jejum do São Paulo, né? O São Paulo continua na fila para ganhar o Paulistão. Tá aí o Corinthians, o maior tricampeonato da história do Paulistão. Foram 4 tris, um de ontem conquistado pelo Corinthians. E o Cássio, goleiro, se torna o maior campeão no Corinthians. Olha, no Rio de Janeiro, o Flamengo repete o placar do primeiro jogo e acaba sendo campeão carioca. E o Vasco demite o seu treinador na antevéspera do jogo decisivo contra o Santos da Copa do Brasil. Vasco está numa crise que não tem tamanho. E já no Mengão, os jogadores do Flamengo falaram, era óbvio que o Flamengo tinha que ser o campeão carioca pelo elenco que tem e pela qualidade dos seus jogadores. Futebol paulista da Série A2. Meus amigos, o Água Santa, melhor time do campeonato, acaba perdendo a vaga para o Santo André. Claro que tem a perspectiva do São Caetano ser rebaixado, que ainda vai para um imbróglio jurídico, e se isso acontecer, o Água Santa pode entrar como aquela vaga, né, do Red Bull e tal, com o Bragantino. Mas se isso não acontecer, o Água Santa fica de fora. A melhor campanha e está fora. A segunda melhor campanha da Portuguesa, fora. Depois que a Portuguesa fora, o 15 passou a ter a terceira melhor campanha, foi eliminado pela Inter de Limeira. Portanto, Santo André e Inter de Limeira sobem para o ano que vem a elite do futebol paulista. Meu caro Aníbal Gomes, o nosso comentarista, muito boa tarde para você. Tudo bem, Aníbal? Boa tarde a todos. Tudo bem, tudo tranquilo. Sossegado? Sossegado, tranquilo. Acho que não se pode tirar os méritos daqueles que ganham, que conquistaram dentro do campo, não houve nenhuma irregularidade, mas que fica realmente para a imagem de um péssimo, tecnicamente eu estou falando, de um péssimo campeonato paulista, campeonato carioca, né? Vamos salvar um pouco o Minas, mas Minas também só tem 2 times, o América não se acrescenta, mas a preocupação é que o nível técnico do futebol brasileiro para a Copa das Nações que vem aí. Bom, daqui a pouquinho tudo sobre o final de semana, a decisão do Campeonato Paulista e também tudo sobre a Copa do Brasil nesta quarta-feira. Por falar em Paulista, muita gente participou do Facebook do Baixada Esporte TV, dizendo quem seria o campeão, Santos, ou Corinthians ou São Paulo, e concorrendo a uma Sky pré-pago que você estará participando, aqueles que acertaram Corinthians campeão. Nós vamos fazer o sorteio amanhã, tá bom? Então você que participou, fique atento. Lembrando, para aqueles que querem colocar a melhor TV por assinatura na sua casa, coloque uma Sky, não tem para ninguém. E a Sky tem o pré-pago, R$ 179,00, você compra o aparelho, ele é seu. E a recarga da programação de acordo com a sua conveniência. Você quer futebol, filme, entretenimento, você coloca o que você quiser, você próprio recarrega. Se você não quiser recarregar, um mês eu vou viajar, não precisa recarregar e aí no mês seguinte não tem conta, tá bom? Essa é a grande diferença, o pré-pago da Sky. Ligue na Telecom, porque a Telecom representa a Sky em Santos, em São Vicente e também em Cubatão. Ligue para 3307-2670. Sky, a melhor TV por assinatura do Brasil. Meu caro Juari, centroavante é centroavante. Wagner Love, 34 anos de idade. Foi lá e, no momento decisivo, colocou a bola para dentro. Você que foi centroavante, é o que pesa na balança na hora do vamos ver, meu caro Juari? Boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os amigos, os companheiros aqui do lado. Realmente, eu acho que também quero aproveitar a oportunidade de parabenizar o torcedor do Corinthians, porque é o campeão. Nós temos que parabenizar e respeitar o campeão. Se é o melhor futebol de São Paulo, tenho minhas dúvidas, mas é o campeão paulista, então merece nossos parabéns. E aquela coisa, né, Edson, acho que eu sempre falei aqui, não se pode formar um grande time sem um grande goleiro e um grande centroavante. E o Corinthians tem um grande goleiro, que é o Cássio,
E ontem o Wagner demonstrou que aos 34 anos, ao lado de Fred, ao lado de Ricardo Oliveira, ainda é um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. Então, quanto mais velho, melhor. É que nem o vinho do Porto. É que nem o vinho do Porto. Quanto mais velho, melhor. Porque só um verdadeiro, um centroavante conhecedor da posição, pode fazer a finta de corpo que o Wagner fez no momento do lançamento. Ele faz finta de talhar para o lado direito e volta para o lado esquerdo. E o Somoza mete essa bola extraordinariamente bem. Quando a bola cai, ele já domina para finalizar. Então, acho que está de parabéns o Wagner. E repito, parabéns ao Corinthians, porque mereceu ser campeão. Não é o melhor, para mim, não é o melhor futebol de São Paulo. Muito bem, já vamos falar muito dessa final e também sobre Santos e Vasco da Gama. Olha, troque o pneu do seu carro no Blanco Pneus. Meu amigo e minha amiga, hoje é imprescindível você ter segurança no seu automóvel. Olha o pneu do carro, não está legal, troca. Olha o preço do Blanco. O aro 13, R$ 169. O aro 14, R$ 199. E além de pneus, você encontra tudo no Blanco, tudo. A melhor revisão automotiva. O Blanco Pneus tem 2 lojas em São Vicente. Aí no Antônio Merique, no 551 e no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. Meu caro Alessandro Nunes Bortolomazzi, boa tarde para você, seu destaque inicial, Alessandro. Boa tarde, Edson, amigos do Baixada Esporte, Aníbal, Juari, Guido Bortolomazzi, a todos que estão acompanhando mais um programa. E ao título da eficiência, né? Que nem o Juari disse, não é o futebol mais bonito, mas foi mais eficiente. Não tem, de repente, o melhor elenco que tem o Palmeiras, mas foi mais eficiente. E a eficiência fica para a história. Por exemplo, em 94, o Brasil jogava o futebol mais bonito, mais vistoso, mas foi mais eficiente. Foi campeão em 94 e ficou para a história como campeão em 94. Em 2006, a Itália jogava o melhor futebol do que a França? Não, mas foi mais eficiente. E acabou sendo campeã naquele ano e ficou para a história. Então, às vezes as pessoas falam, futebol bonito, futebol, mas às vezes o resultado é que fica, a história é que fica. É mais um tricampeonato do Corinthians, é o 4º, mais um título paulista, são 30, né? Ontem o pessoal estava brincando, simplesmente 30, né? Chegou, trintou, o Corinthians trintou ontem, são 30 títulos paulistas e o tricampeonato, então é a eficiência. Então a gente tem que começar também a pensar nisso no futebol. Jogar bonito é ótimo, é maravilhoso, a gente tem o passado, como jogava bonito a seleção brasileira de 70, 82, e aí? 82 não era a melhor seleção? Não foi a melhor seleção em 82? Mas foi eficiente? Ficou para a história? Quem que ficou para a história em 82? A Itália. Então ganhou a eficiência. Parabéns ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Meu caro Guido Bortolomazzi, também nesta segunda-feira com a nossa aqui mesa de debatedores para falarmos da final do Paulistão e também tudo sobre a Copa do Brasil, 4ª em São Januário, Santos e Vasco da Gama. Tudo bem, Guido? Boa tarde. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. No dia 25 de janeiro, ou dia 26 de janeiro, você perguntou para nós aqui, quem será o campeão paulista? Você se recorda disso? Lembro. Muito bom. Eu disse naquela época, eu acho que o Corinthians vai ser tricampeão. São coisas que acontecem com o Corinthians em determinadas competições. O Corinthians estava se ajustando ao longo do campeonato. A chegada do Carille mudou o esquema tático do Corinthians? Não. O Corinthians continua o mesmo time, disputando todos os jogos da mesma maneira há 10 anos. E em 10 anos conquistou 13 títulos, da mesma maneira que disputou o Campeonato Paulista. E as pessoas continuam achando que o Corinthians joga feio. Mas joga feio e conquistou 13 títulos em 10 anos. Sabe o que é 13 títulos em 10 anos? É um Mundial, é uma Libertadores, é Campeonato Paulista, é Campeonato Brasileiro, é Copa do Brasil, é Recopa. Em 10 anos. Então, isso daí mostra que o futebol brasileiro hoje, ele pode até estar tentando se moldar, mudar o esquema de jogo, fazer um futebol mais bonito. Mas ainda existe o problema da, como o Alessandro disse, eficiência e a busca do título. Com aquilo que você tem em mãos, com aquilo que você pode fazer, você vai buscar um título. O presidente do Corinthians contra o Santos criticou, né? O time jogou mal, o time jogou feio. Ontem lá no estádio do Corinthians, estava abraçando o mundo inteiro, rindo à toa, né? Rindo para tudo quanto era lado. Por que ele não falou a mesma coisa? Nós não fomos merecedor do título. Por que ele não falou? Porque tudo aquilo que ele falou lá contra o Santos era papagaiada. Sabe? Era porque a imprensa estava metendo pau. Então ele veio naquela para falar bem,
junto com a imprensa. Mas no fundo, ele pensou o seguinte: eu quero que exploda, eu quero meu time na final, eu quero meu time campeão. E foi isso que aconteceu. Bom, daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas tem um detalhe. O Carille ontem reconheceu que ganhou o título Eu ia falar isso. que menos Merecia. deveria ganhar. O que menos Não. merecedor Dos foi. 3 campeonatos, esse foi o que o Corinthians menos mereceu ganhar. Ele não falou que ganhou o time que menos mereceu ganhar. Que dos 3 campeonatos que ele conquistou, esse é o time que menos merecia ganhar. Do Corinthians. Pela eficiência. Não foi que ele falou isso daí. Como é que você pode falar que o São Paulo ia ser campeão sem ganhar nenhum clássico? Não, por isso que nós estamos falando aqui. Né? Como é que Essa você pode? final do Paulista. O Corinthians só perdeu um clássico. Então, que foi mas contra essa o final do Santos. Paulista foi meio que atípica. Foi um futebol horroroso, pragmático, um futebol retranqueiro contra um outro adversário que poderia ser campeão paulista em 7 clássicos sem uma única vitória. Empatou com o Palmeiras 2 vezes e perdeu 3 jogos. Teria empatado 2 vezes com o Corinthians se tivesse ganhando os pênaltis ontem, por exemplo. Empataria 2 com o Corinthians. Teria perdido com o Corinthians no transcorrer do campeonato, 6 jogos e perdeu para o Santos. Quer dizer, o São Paulo falaria, campeão. Você jogou 7 clássicos. O quadrangular só foi de grande. E você não ganhou um clássico e é campeão. Seria uma coisa assim que meio que inexplicável. Então quem é o melhor Tem time que pegar paulista? o Einstein e falar, me Hein? faz uma Uma fórmula aqui perguntinha, para me quem é o melhor time identificar. paulista? Eu ainda acho que no futebol... Nós temos Quem é o melhor time paulista? Pedro, o campeão é sempre o melhor. Então é o Corinthians. Tudo bem. Não é que é o melhor pelo título. O Corinthians perdeu algum clássico? O Corinthians perdeu para algum grande de São Paulo? Perdeu pro Deu Santos uma pro Santos na Ganhou semifinal. do Santos. Não. Ganhou Ganhou e e perdeu ganhou. uma, é. Ganhou e ganhou. Ganhou do Palmeiras. Ganhou do São Paulo. O Corinthians não perdeu, só perdeu esse jogo na final. Só perdeu o jogo do Santos para a final. Então, é aquilo que eu falo. Entrou num campeonato para buscar o pragmático. título. Futebol Mas pragmático. aí eu vou levantar o problema da eficiência. Ele também, veja bem, basta ser eficiente contra clássico para ser campeão? Essa é a minha pergunta. Basta você disputar um campeonato, seja ele brasileiro ou regional, basta você ganhar. Ganha todos os clássicos. Aí você tem méritos para ser campeão. Não é assim. Não. Você tem ganho Não é assim. A contagem de pontos, veja bem, a contagem de pontos é 3 pontos contra time pequeno e 3 contra time 3 pontos é grande. time grande. Por exemplo, o São Paulo, se fosse campeão, ontem, muita gente falaria, na reta final, o São Paulo deu uma crescida. E chegou. Sem chegar à final, eliminando o Palmeiras, o que já falavam? O São Paulo é outro. Tá? Então, veja bem, eu concordo. A eficiência do Corinthians, principalmente ontem, levou ao título, ponto final. Eu só quero colocar o seguinte, que depois a gente vai debater um pouco sobre o jogo aqui. Fica sempre essa eterna pergunta. Eu comentava com o Juari e com o Aníbal fora do ar. No Pacaembu, o Santos ganhou do Corinthians, massacrou o Corinthians. Em 90 minutos, foram mais de 75 minutos em cima do Corinthians. E o time nos pênaltis foi eliminado. E ao término da eliminação do jogo, Corinthians comemorando de um lado, a torcida do Santos aplaudindo o time, de pé, aplaudindo. Porém, a imagem mostrava o semblante dos torcedores. Aplausos, mas com uma feição de tristeza. E eu perguntei para o Aníbal e para o Juari, e faço para você essa pergunta que está em casa, nos honrando com a audiência. Admitamos que você, naquele filme O Túnel do Tempo, o Santos todo voltasse, todos nós voltássemos, e voltasse para trás, já sabendo de tudo o que ia acontecer. Você perguntaria, e a resposta teria que ser eminentemente do coração, para não dizer da alma, a verdade verdadeira. Torcedores que estão em pé aplaudindo o Santos, pela excelente partida, pelo massacre, mas infelizmente com um semblante de tristeza, pela eliminação. Vocês gostariam, já sabendo do fato ocorrido, vocês querem trocar? Querem trocar esses aplausos com feição triste por falar, puxa, jogamos feio com o Corinthians, estamos na final do Paulista? Ou vocês preferem continuar batendo palma de pé, indo para casa, sabendo que o time está fora? Se você perguntar isso, porque o futebol é paixão, não é amor. Se fosse amor, o ídolo não era, às vezes, criticado pelo torcedor. E às vezes até, de alguma maneira, não é só vaiado, não. Até para questões mais profundas, com agressão e tal. É paixão. A paixão é assim, é fogo e água. Vai do céu ao infinito, vai do chão ao infinito. O torcedor, que quer a paixão, ele quer vitória.
com certeza, as pessoas, a maioria, tenho certeza disso, falaria como o Juari falou. Eu preferiria falar, puxa, jogou mal contra o Corinthians, hein? Matamos na final. Mas aí, o Edson, Estamos na final. Edson, você me perdoa. Esse é o futebol. Você vai falar isso daqui a pouquinho? Porque no próximo bloco o assunto é Campeonato Paulista e o Santos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o São Paulo deu hoje uma entrevista na CBF, como convidado. E eu vou dar aqui pinceladas do que ele falou lá no Rio de Janeiro, hoje pela manhã. Antes disso, um recado da Casa Brasileira, para você que quer decorar sua casa ou o seu apartamento. Dá uma olhadinha nessas imagens aí. E não perca tempo. Casa Brasileira. Põe no ar. Do grupo Unicasa do Rio Grande do Sul, é claro, um dos maiores do país, e aqui em Santos, bem aqui na Senador Feijó 766, esquina com a Cunha Moreira, para que você possa deixar a sua casa linda, muito bem planejada. Um móvel diferenciado, altíssima qualidade, aqui na Casa Brasileira você vai ter tudo à sua disposição. E o acabamento é impecável, a garantia nos móveis, as opções de cores. Bom, eu já mostrei esse showroom à parte aqui do piso térreo, mas vamos subir, vamos primeiro aqui, deixa eu mostrar a escada. Ó, nós vamos subir, vamos lá no piso superior, para que eu possa mostrar um pouco mais do showroom, que está incrível. Você está subindo junto comigo, olha que bacana. Esse showroom incrível da Casa Brasileira, móveis planejados, ó. Uma panorama aqui de cima para você ter uma ideia dessa loja incrível. Você tem aqui, ó, à sua disposição vários exemplos de acabamentos, cores, puxadores. Tem ambientes corporativos também que você pode fazer aí para sua empresa. E é claro, tudo para sua casa. Cozinhas lindas, ambientes incríveis. Olha aqui o quarto do casal com um belo de um guarda-roupa maravilhoso. Esse armário com as portas dele em espelhos. São lindos. E é claro, o quarto teen, né, para a rapaziada mais jovem. Ou seja, Casa Brasileira, móveis planejados, tem o que você procura com qualidade, bom gosto, bom atendimento e grandes diferenciais. Venha para cá, em Santos, Senador Feijó, 766, esquina com a Cunha Moreira. E tem estacionamento à porta para sua comodidade. Casa Brasileira. Bom, daqui a pouco eu vou falar algumas coisas que o São Paulo falou hoje pela manhã na CBF, a convite da CBF e também do técnico Tite da Seleção Brasileira. Falar um pouquinho da final de ontem, né? Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians, o maior público e renda superior a 5 milhões de reais. Na tela, vitória corintiana com a análise do Alessandro, do Juari, do Aníbal e do Guido Bortolomazzi. Vamos lá. No começo do clássico foi bem amarrado, né? As duas equipes se estudando, né? Apesar que já se conhecem muito bem, né? Porque o técnico Carille falou ontem que não tem mais mistério no futebol. Com tanta informação que você tem, todo mundo se conhece, entendeu? Então, as duas equipes entraram meio nervosas, né? A equipe do São Paulo começou tentando aí com as estocadas com o Emerson, aliás, o Everton e o Antony, né? Mas o Corinthians conseguiu cadenciar, fazer o que sabe fazer, cadenciar a partida. E aí, nesse escanteio, que muita gente fala do Sornosa, mas até depois eu queria que o Juari comentasse a respeito disso e o Aníbal. É impressionante como ele bate o escanteio e a jogada é ensaiada, porque ele bate o escanteio de 3 dedos na cabeça do Ralf e o Ralf cabeceia para dentro para a entrada do Danilo Avelar e do Manuel. Jogada ensaiada do Corinthians, né, Juari? Você vê que o zagueiro central do São Paulo, ele perde a marcação. Na hora que passa a bola para o segundo pau, que vai no Rafael, ele perde o Henrique. Que ele era o marcador do Henrique. Então ele perde o Henrique esperando que essa bola lá no segundo pau alguém ganhasse. Quando ele põe para dentro, ele está perdido. Quer dizer, então, realmente, houve alguém que comentou ontem que é muito trabalho de bola parada que o Carille fez. O mérito dele que realmente Somoza bate na bola extraordinariamente bem. E a ajeitada do Ralf também. Enfim, quer dizer, na minha opinião, houve erro de marcação na defesa do São Paulo. Agora, vamos analisar as coisas assim como elas têm que ser analisadas. Tira aquele jogo do Pacaembu. O que você pode falar do Corinthians? Nada. Aonde que o Corinthians foi retranqueiro nessas finais de campeonato? Não, eu não diria que o Corinthians... Tira aquele jogo do Pacaembu, que era um jogo que eu acho que o Carille ficou com medo de perder mesmo, perder a vaga, porque ele sabia que o Santos era melhor. Mas tira aquele jogo. Agora coloca os 3 jogos que nós estamos assistindo, que nós vimos. O jogo da Arena Corinthians contra o Santos, o jogo contra o São Paulo no Morumbi e o jogo da final do Campeonato Paulista. Aonde que o Corinthians foi covarde? Guido, o problema não é o Corinthians jogar na retranca. Contra o Santos ele foi amassado.
Não. O que se questiona do Corinthians é que o Corinthians não tem uma boa saída de bola, não tem qualidade na saída de bola, é um time lento demais e facilita o adversário de se recompor e fica aquela ladainha, o volante pro lateral, lateral pro zagueiro, zagueiro pro outro zagueiro, outro zagueiro pro outro lateral, lateral pro zagueiro, zagueiro pro goleiro. Mas isso goleiro isso o Corinthians, Esse jogo do Corinthians é um jogo assim, mas, Edson, enjoativo, o cara abriu uma lata eu não quero falar isso. e tomar ela inteira, entendeu? Isso aí é um esquema que o Corinthians tem a vida inteira. Mas o assim, Corinthians até se habituou a jogar assim, a torcida gosta que o Corinthians joga assim agora. Ninguém reclama que o Corinthians joga assim e o Corinthians é eficiente. O Corinthians marcou 2 gols do Santos, 2 gols do São Paulo. O que o Corinthians não jogou? Aí, sabe o que acontece? Tá um tal de mimimi no futebol, que quando um time joga de uma maneira que você acha que uma partida só foi aquela partida ridícula, você acaba generalizando. Vou dar um exemplo do que o Guido tá falando, até para deixar o Aníbal comentar também. Você entendeu? Mas eu vou dar um exemplo do que o Guido tá falando. O tal do mimimi, sábado, foi em Minas Gerais. Por quê? Porque o jogador, o maluquinho lá do Atlético Mineiro, foi falar que ganhou o time que joga feio, que é o Cruzeiro. E aí foram para cima do Mano Menezes. Aí o Mano Menezes falou assim, joga feio, só que nós estamos invicto o ano inteiro. Nós não perdemos uma partida durante o ano inteiro. É o time do Mano Menezes. Pragmático, eficiente, campeão mineiro e vai chegar longe na Libertadores. Mas a diferença é crucial. Não tem crucial não, é a mesma coisa, Edson Calegari. Desculpar. É a mesma... Ontem o Corinthians tomou o gol. Peraí, a qualidade do futebol do Cruzeiro com o futebol que o Corinthians está apresentando. Peraí, Edson. O Corinthians é o melhor, o Cruzeiro é o melhor time da Libertadores. Edson, eu ia transferir essa pergunta pro Aníbal. Ontem o Corinthians tomou o gol de empate. Tomou o gol de empate no melhor momento da partida. Sabe quando que o Corinthians tomou o gol de empate? Num contra-ataque que saiu, que o Pedrinho deu uma finta, meteu no Cleison, o Cleison fez o corta-luz e a bola pegou no calcanhar do Gustavo e cedeu o contra-ataque pro São Paulo. O Corinthians estava massacrando o São Paulo ali. O Fagner pegou, fez aquela jogada que o goleiro pegou a bola ali. O Corinthians, naquele momento, o Corinthians podia ter virado o primeiro tempo com 2-0, 3-0 facilmente. E aí tomou o gol no contra-ataque, numa bobeira do Avelar, em cima do menino Antony. Foi isso que aconteceu ontem. No melhor momento do Corinthians, o Corinthians tomou um gol de empate. Aí voltou marcha lenta pro segundo tempo, porque deu aquela ducha de água fria. Caramba, tomou um gol de empate. E demorou para se recuperar. Foi se recuperar depois que entrou o Love e com 25, 30 minutos no segundo tempo começou a dar volume de jogo de novo. Agora, a pergunta que eu fiz pro Juarez, eu vou fazer pro Aníbal também. Em relação ao atacante. E por que eu vou fazer essa pergunta? Porque foi o tema do São Paulo hoje lá na CBF. Ele falou, eu preciso de um 9. Falou hoje, de novo. Eu preciso de um 9. E não vou abrir mão da minha maneira de jogar, porque eu gosto do futebol para frente. Foi o que falou São Paulo e daqui a pouco a gente vai comentar. Eu falei pro Jorge, essa jogada do Love, a gente pode reprisar o gol do Corinthians, o gol segundo principalmente. Na hora que o Sornosa faz o lançamento, é a visão do centroavante. Ele finge que vai correr para um lado, vai por trás, né? Porque ali já sabia, talvez o Sornosa olhando para ele falou, eu vou meter por cobertura. Enfim, é um atacante. E o atacante é imprescindível nessas horas, Aníbal. Concordo com o final. O atacante é imprevisível. Futebol, o Guido falou, vive de mimi. Futebol vive realmente de mimi e vive de lances esporádicos. Carille falou, como o Alessandro falou, aqui todo mundo se conhece, não tem mais nenhuma... Então por que ele fecha os treinos? Por que o outro fecha os treinos? Todo mundo já se conhece, então não precisa fechar os treinos. Mas não conhece as jogadas ensaiadas. Jogada ensaiada é fechamento de treino. Peraí, eu vou chegar lá. Então, você tem partidas que quem decide é o talento, a eficiência do jogador. Não vem dizer para mim que essa jogada do gol do Corinthians, essa daí, foi ensaiada. Como foi a de 2015? Não foi ensaiada. Não foi ensaiada. Não foi ensaiada. Foi talento puro. Olha aqui, está aqui um centroavante que vai me ajudar. Ver, eficiência ninguém lançou. E no movimento do Wagner. Eficiência do movimento de quem se mexeu. Do verdadeiro. Porque não vem dizer que o Carille falou, vai fazer esse movimento. Você vai lançar, aí você vai fazer esse movimento. Finge que vai para lá e vai para cá. Carille deu um nó no zagueiro. Nós tínhamos um exemplo. O outro. Jogada de jogo. Exatamente. Entendeu? Então, veja bem,
tem partidas que se decidem em detalhes. Em detalhes. E às vezes não é um ensaio que leva ao detalhe, é o jogador que ele já está com a experiência que ele tem. Eu conversei com alguns corintianos, quando viram que ele estava entrando, torceram o nariz. Hoje estão aplaudindo, o futebol é assim. O futebol É o momento. é um momento, gente. Não adianta, é um né? momento. Então fica essa discussão, mereceu ou não mereceu? O Guido perguntou, o melhor time do campeonato. Eu vou responder, se tem um time que merecia ser campeão, é o Red Bull. Concordo plenamente. Pelo futebol, Que não apresentou, pela eficiência. pelo futebol que Pelo apresentou. futebol apresentado. E ele acabou sendo No eliminado. momento crucial ele não foi eficiente. Exatamente, ele não foi eficiente. ele não foi eficiente. tá Ele entendendo? sumiu. Esse é o problema. Ele sumiu. É o caso do Corinthians. O Corinthians nós falamos aqui no início do ano. O Corinthians esse ano não vai chegar porque não tem... O Carille está arrumando devagarinho. Mas só o Alessandro foi justíssimo na situação. Veja bem, o Corinthians, gente, desde a época do Tite, o Corinthians joga assim. Exatamente. O Corinthians joga assim. O Corinthians sempre jogou, foi campeão brasileiro com o Carille jogando assim. Mas foi por isso que eu falo que os times não tem que ficar achando pelo em ovo contra o Corinthians. Não Eles tem têm que que achar. arrumar um Ninguém tá achando- antídoto Não, e peraí. ganhar do Mas pera Corinthians. um pouquinho, mas pera- assim, não, mas com essa pera aí. retranca Mas toda. pera E aqui. o Campeonato Mas pera um Brasileiro pouquinho. e a Copa do Brasil vai ser a Mas o mesma Corinthians- coisa. Mas O Corinthians não é um time mas veja bem. retranqueiro. Mas O Corinthians veja joga bem. por uma bola, Não é que- gente. não é que- exatamente. O Corinthians não é, ele joga por escuta uma uma bola. coisa. Se ele não acha é- a bola, ele faz o jogo Vê bem, dele. E não é que os treinadores adversários não viram. Todo mundo Porque o viu. Santos massacrou o Corinthians Massacrou no o Corinthians. Pacaembu. Vamos falar uma coisa que todo Naquele mundo fala do momento, Santos. naquele Olha, momento, o Santos foi eficiente. Já no jogo seguinte, não foi o mesmo Santos. Qual foi a melhor? Por quê? No Porque jogo o Co- anterior, né? que você É, veja no bem, jogo o primeiro anterior. na arena do Entendeu? Corinthians. Não, o eu tô Carille- falando das finais. Então, no primeiro jogo, o Santos perdeu pro Corinthians. Perdeu na e arena. poderia ter E foi saído de lá massacrado no eliminado. primeiro tempo. Merecia Eu sei. Perdeu e poderia ter saído da arena Já eliminado. eliminado, Já eliminado. verdade, já Porque eliminado não da foi arena. bem. Agora, no segundo jogo, Foi o Santos muito foi muito bem. bem. Foi mais entendeu? time. E poderia ter eliminado Podia o ter eliminado o Corinthians. Corinthians, ali. Então, Quantos gols a não defesa é do Corinthians veja- levou do campeonato? É. Levou muitos gols esse ano aqui. É, O início não tava o que legal, sempre né? foi um ponto forte, desde de Mano, Tite e daí pra frente, esse ano não foi um ponto Não, porque forte. o Carille o falou Corinthians ao longo perdeu da duas competição, nós partidas, estamos ajustando a 3 partidas defesa. do campeonato. A defesa está tomando gol que não toma. Está com erro de posicionamento. Agora eu só queria falar uma coisa. A gente está falando do Corinthians, que a gente tem que analisar. Aí fala da postura do Sampaoli. O Sampaoli conseguiu colocar no Santos as peças que deram certo. Como a gente fala, deu liga. São peças que deram liga no time do Santos. Porque o time do Santos é um time retranqueiro. Se você analisar os jogadores que o Santos tem, é jogador de marcação no meio-campo. Só que deram certo no esquema que o Sampaoli montou e acabou ficando um time ofensivo. Você vem me dizer que o Pituca é um jogador ofensivo? Você vem me dizer que o Alisson é um jogador ofensivo? Que o Jean Mota é um jogador ofensivo? Que o Carlos Sanches é um jogador próprio ofensivo? Santos está fazendo o gol. Mas é o que eu falo. Aí mas o não é um time, jogador o time se moldou da maneira que o Sampaoli quis. A equipe conseguiu. Esses jogadores conseguiram fazer coisas que eles nunca fizeram. Méritos pro Sampaoli. Mas se você pegasse qualquer outro treinador e falasse assim, ó, eu vou dar esse elenco para você, monta esse time aqui do Santos com esses jogadores que você tem aqui. Concordo. Você acha que o Santos ia ter esse mesmo time? Concordo com Não você. ia. Não ia. Aí você tem que dar mérito pro treinador. Sim, mas é o que eu tô falando. tem que O dar Santos mérito tem pro um time ofensivo que se tornou... Não, um time defensivo que se tornou ofensivo. Essa Com a essa mentalidade dele. Com a mentalidade do do São Peraí, Paulo. Paulo. peraí aqui. Então, a gente Mas vai o voltar esse tema. Vitor Ferraz era defensivo. Os laterais do esquerdo eram defensivos. nem tinha laterais. Tá, Tinha é isso que eu quero saber. Tá? O meio de campo do Santos era defensivo. Eu cansei de ouvir o Santos joga aberto, o Santos, a retaguarda só tem o Alisson, porque os outros... Eu não vi isso aí com o que ele está falando. Como? Do Você Santos ser defensivo. Não, o Guilherme eu não tá vi. dizendo que o Santos jogava Eu na não vi. retranca. É que o falando Santos isso. tinha jogadores cuja característica era Mais mais marcadores. defensiva do que Do que ofensiva. ofensivas. Só que o Sampaoli chegou e falou assim pro Alisson, não é só defender. Chegou pro Jean Mota e falou, você tem potencial para fazer gol, para fazer muito mais do que você faz. Ajudando também a marcar. Pituca, não é só transformou- defensivo, Ele marcar. transformou esses jogadores
com potencial ofensivo que surpreendeu Todo o próprio mundo. torcedor. Fala, caramba, o Jean Mota, quem terminou artilheiro do Campeonato Paulista? Diga-se de passagem. Que ano passado queria Jean mandar ele Mota, embora. acho que foi o No Jean início do Mota. ano queria mandar ele embora, né? Jean Mota, artilheiro do Campeonato Paulista. Mas eu quero fazer o seguinte, no próximo bloco vamos falar de Santos e Vasco e vou falar do que disse hoje na entrevista como convidado o Sampaoli na CBF. E ele declarou uma coisa muito importante que eu vou dizer daqui a pouquinho, não sai daí, a gente volta já, com o recado da Top Center para você que tem o seu celular, ele caiu, quebrou, você fala, e agora? Só onde é que eu vou arrumar esse celular? Traga aqui na Top Center, meu amigo e minha amiga. A Top Center conserta qualquer tipo de celular. E com detalhe, hein? Na frente do cliente, na hora. E não é só celular, não. Eles conhecem tudo sobre iPhone, iPad, o que você precisar. Você pode pagar com cartão de crédito também. Eles estão aqui na Rua Oswaldo Cruz há 9 anos, no mesmo endereço. Não tem o que errar, tá bom? O horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã até 15 para as 11 da noite. Além de arrumar celular, iPhone, iPad, você encontra todo tipo de acessório para qualquer marca de celular. Então, se quebrou, deu um pane, não se preocupe. Traga aqui na Top Center. Você vai ver na imagem da tela, a Top Center fica ao lado da porta principal da Unisanta, por onde andam os alunos. Ali à sua direita você está vendo a porta da Unisanta e à esquerda a loja Top Center, tá bom? Quebrou o celular? Traga que eles vão arrumar. Uma pausa, daqui a pouquinho eu volto com Sampaoli, que ele falou hoje no Rio de Janeiro, e Santos e Vasco da Gama. Segura aí. Se você aprecia um ótimo churrasco, um rodízio de qualidade, então eu quero falar aqui da churrascaria Ponto dos Motoristas na Praia Grande. A churrascaria Ponto dos Motoristas, você, meu amigo e minha amiga que está acompanhando o Baixada Esporte, tem 50 anos de tradição. Fica na Praia Grande e você vai saborear o melhor rodízio da Baixada. Para vocês terem uma ideia, são mais de 20 tipos de carne e um magnífico buffet com pratos especiais. Você sabe muito bem que churrasco combina com salada. E lá na churrascaria Ponto dos Motoristas, você encontra, além da melhor carne, uma grande variedade de saladas. O salão é climatizado, tem capacidade para atender 220 pessoas. Você pode programar um aniversário da família, de casamento, enfim, fazer a sua festa também lá na churrascaria Ponto dos Motoristas. Tem música ao vivo toda sexta, sábado, domingo e feriado. Aberto de segunda a sexta, das 11 da manhã até 11 da noite. Aos sábados, das 11 da manhã até meia-noite e domingo, das 11 às 18 horas. E tem delivery todos os dias, das 11 até as 4 da tarde. Quer saborear o melhor rodízio da Baixada? Então venha. Churrascaria Ponto dos Motoristas na Praia Grande. Grande abraço a todos na Ponto dos Motoristas lá na Praia Grande, acompanhando o nosso Baixada Esporte. Antes de falar do Santos e Vasco, o Aguilar, zagueiro, falou sobre o momento dele na carreira e recebendo elogios, hein, de muita gente. Vamos lá, Aguilar. Pues los futbolistas estamos expuestos a actuar bien. En algunos momentos nos equivocamos. En ese partido, pues realmente no fue un buen juego mío, del equipo tampoco. Y pienso que, y a mí no se me olvida, fue muy criticado por la gente, por los periodistas, por todos, por un partido malo que tuve. Sé que soy extranjero, que voy a ser mucho más exigido y realmente no fue un partido bueno. Puede acontecer, somos humanos, somos deportistas, nos podemos equivocar. Pasé por episodios así en Colombia una vez y después de esos episodios realmente tuve una carrera o un tiempo largo en que hice muy buenos partidos, consolidé un alto nivel y gracias a Dios aquí ha sido así. De pronto esas experiencias pasadas han permitido que hoy esté viviendo un buen momento y también pienso que como que no es justo que por un partido sigan conmemorando que Ituano, fue un partido, ya pasó, porque solamente hablan de Ituano y no hablan de cuando me fue bien también. Tinha 3. Bom, tá aí o Aguilar. Meu Deus do céu. Baixou aqui? Isso aí. Bom, tá aí o Aguilar, zagueiro que tá dando conta do recado. Você tem o Sampaoli falando aí hoje na CBF? Tem os trechos aqui que ele cita na CBF. Ele fala que o que mais custou para ele foi treinar a zona de conforto,
porque os torcedores não toleram um passe para trás e comemoram um chutão para frente, um bicão para frente. Então, para ele, foi muito difícil. Ele coloca aqui, ó, que é o que mais me custou é treinar a zona de conforto. O jogador acelera porque o público acelera. O obriga a sair do conforto, não tolera um passe atrás e festeja um chutão para fora do estádio. E contramanda é contratar um goleiro que sabe jogar com os pés. Joga com os pés, sabe jogar com os Então, para chegar no goleiro, a bola tem que ir para trás. ou não? Mas uma das Mas coisas... Ele falou isso. o O torcedor não tolera. Ele Não, eu sei, não tolera, é o passe para trás. Não, o torcedor não tolera a bola que está no meio campo, como nós às vezes fazemos, que temos a oportunidade de acelerar essa jogada para o atacante e devolver essa bola lá para trás, Isso é para irritante, recomeçar. Jorge. O Isso é torcedor não irritante. tolera isso. Claro, O torcedor quer ver o time que sabe sair jogando lá de trás. Isso aí. Mas não com a bola do meio campo para trás. É isso aí, é o que o Corinthians faz. É o que o Corinthians faz. Isso não é adianta. irritante. É irritante não pelo O fato torcedor de ser não gosta um disso. time Pô, nós temos a burocrático. bola, podemos arrumar um contra-ataque, podemos sair na rapidez. Sair Não, atrás. vamos voltar lá para trás porque vamos começar a trocar Mas bola. olha- mas olha- zagueiro mas com olha que ele goleiro. Futebol completa. feio. Senão o Barcelona jogaria feio. Jogaria o Barcelona feio. ganha jogando bonito. Você vê a bola bate no pé do qualidade. Messi. Edson. O É que o exemplo. Carille talvez Edson. seja o Exemplo. seguinte. Não, Edson, eu pelo não amor de tenho, eu Deus. não tenho. É igual a opinião do qualidade. torcedor aqui. É igual a opinião do Edson, torcedor. olha o que o Põe São no ar Paulo... o Peraí, torcedor, peraí, então. só porque o São Paulo fala, dentro disso que você está falando. Olha só, obrigam a ir pro chão, a marcar mais do que atacar. Por isso, equipes com força, tipo a Venezuela hoje, disputa com Brasil e Argentina. Porque nós caímos na obrigatoriedade de marcar. Ele coloca aqui. Porque hoje, se você pega uma equipe, por exemplo, com força, que marca muito, vai dar trabalho para uma equipe dessa. O Corinthians foi campeão do título. O que valeu? O título de 2012, jogando feio, com uma bola do Guerreiro para ganhar o jogo e ganhar do Chelsea, e o Chelsea ficar sem o título. Sabe quem o Chelsea eliminou naquela final da Champions? O Barcelona. Jogando feio. O Chelsea ficou 90 minutos de uma final, aliás, 180, não, é 90 porque a Champions é um jogo só. 90 minutos de uma final jogando atrás do Barcelona, marcando o Barcelona lá atrás, o tempo inteiro jogou por uma bola, o Fernando Torres foi lá, fez o gol do título, o Chelsea foi campeão da Champions e disputou a final contra o Corinthians. Mas vocês estão defendendo, afinal de contas, qual ponto de vista? O título. Nós devemos jogar É isso aí. feio, Título. mas veja bem, se você tivesse duas opções na sua vida, ou eu me jogo do Ou eu sou décimo campeão andar, ou eu não sou ninguém. ou eu viro paraquedista. Ou eu sou campeão tem outra ou eu não sou opção. ninguém. Tem, posso descer escada, pegar Não, elevador, senhor. peraí. O que vale é o campeão, Você tem que chegar e falar o a seguinte, medalha no peito, é o há olho no peito. condições de você ser campeão jogando bonito? Se você tiver qualidade. A pergunta que não Se quer você falar tiver é a qualidade. seguinte. qualidade. Não, vamos defender porque o Corinthians foi o campeão e falar o seguinte, vale a pena jogar de qualquer maneira para ser campeão. Espera um pouquinho. Você tem que buscar sempre a perfeição, em todo ponto de vista. Se você puder qualificar o seu time para que ele seja vencedor, mas com qualidade, jogando um futebol que o torcedor gosta. O Flamengo ontem foi campeão jogando bonito, para lá, pegou um Vasco que é um timeco. Tudo bem, mas você tem qualidade. O Real Madrid pode perder um jogo, joga com qualidade. O que o torcedor quer é o seguinte, o desejo. Eu quero ser campeão. Mas eu quero jogar bonito, eu não quero jogar aquele futebol do zagueiro pro lateral, lateral pro zagueiro, zagueiro pro zagueiro, zagueiro pro zagueiro, vai pro goleiro, o goleiro, bum, na frente. Aí o adversário repõe. Aí você marca, retoma a posse de bola. Aí o adversário finge que vai marcar, recua pro goleiro, o goleiro, bum. Aí você fala, pô, isso aí é o futebol? Eu vou pagar ingresso pra ver isso aí? Mas o Então Edson, essas coisas, vamos botar no ponto. Agora, voltando ao São Paulo, Juari, ele falou hoje de novo. Me dá um centroavante que eu não Mas tenho. aí que eu e quero- falou mais. mas eu aí- sou da política do Arrigo Sacchi da Itália. aí que eu quero chegar. Eu jogo pra frente. E esse vai ser o comportamento do Santos já contra o Grêmio. E agora, quarta-feira, depois que o Santos ganhou 2-0, ele falou que vai jogar pra trás, não. Vai jogar sim, porque ele falou, é a minha filosofia de jogo. Veja, não, eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio. Um equilíbrio. Você tem que ter a qualidade e a eficiência. Se você tem a qualidade, jogadores com qualidades, você acha o equilíbrio, tanto na fase ofensiva como na fase defensiva. Agora, se você não tem esses jogadores, você tem que achar uma fórmula tática para conseguir os resultados. Claro. Então você vai jogar o quê? Eu não posso, com todo o respeito que eu tenho pelo Corinthians, pelo Carille, o Carille não pode querer ser campeão jogando diferente.
Porque o que ele tem é aquilo ali. Mas é que a qualidade dos jogadores do Corinthians é aquele. É uma que ele está ferramenta que é que nem o São disponibilizando Paulo. por falta de recursos. O São Paulo mas não hoje- que esse Peraí, esquema o São Paulo- seja o esquema ideal. O São Paulo Entendeu? reclama O do Corinthians, quando tinha centroavante. Paulinho como segundo volante, tinha jogadores com saída de qualidade, o Corinthians jogava por uma bola, o Corinthians jogava pra frente, envolvia. Mas porque o Paulinho tem a era contundente. qualidade, Mas eu tô te Edson. falando, Guido. Falta qualidade de Mas aí, jogadores. é isso que o ouvinte Pelo está amor de Deus, perguntando. velho. Edson, você fala do Ele está sendo Barcelona, campeão caramba. de uma forma Mas você que fala- ninguém gosta. Mas Por você quê? fala- mas Porque você o fala time do do Corinthians Barcelona. é tecnicamente sofrível. Mas você Mas fala porque do o time Barcelona. é feio. Mas você fala do A Barcelona. qualidade do Corinthians é feia. Ó, Você não pode comparar o Corinthians com um time que tem que jogar pra frente E aí se não eu- tem um meio campo que E aí pega eu- essa bola e e aí trabalha a eu vou- bola. aí eu vou Você não tem um responder. volante que sai com qualidade. Aí eu vou responder Pô. a pergunta do Edson, né? E dizer pro Guido que não adianta nada o São Paulo. O importante é o seguinte, joga feio e é campeão. Eu vou fazer uma pergunta. Aníbal, Isso é um problema de cultura. Aníbal, com todo o respeito que eu tenho, você é o mais velho de nós aqui, certo? Então eu vou fazer essa pergunta pra você. Qual foi a melhor Holanda que teve? A Holanda de A laranja mecânica. De Cruyff. De Cruyff. Quem foi campeão? Alemanha. Alemanha. Quem foi campeão? Alemanha. Ah, mas a laranja mecânica ficou... Revolucionou o 74. futebol. Puxa lá, 74. Quem foi campeão em 74? Alemanha. Aliás, neste campeonato teve a sonora frase do Você me Zagallo, permite só que eu uma não parte? conhecia o time. Você me permite Eu não só uma parte? conhecia o time da Holanda. Você me permite só uma parte? Permito. 2 a 2. A Holanda realmente ficou até hoje na retina de todos com aquele futebol envolvente. A laranja mecânica. Perdeu para a Alemanha, perdeu. Perdeu para a Alemanha de Beckenbauer, Gerd Müller, artilheiro da Copa, Rummenigge. Você acha que ele perdeu para quem? Ele perdeu para a África do Sul? Ele perdeu para um time Maier no que gol. tinha uma qualidade também fenomenal. Não era uma qualidadezinha. Mas jogava Não, bem. era o São Peraí, Paulo, com peraí, todo respeito, São peraí, Paulo na Edson, outra. peraí. Qualidade Não, foi- excepcional. Edson. Só que essa qualidade, fala o seguinte, gente, a exemplo de 54 com a Hungria, esses caras estão revolucionando a maneira de jogar. O que nós vamos fazer? Retranca! Retranca com qualidade. Mas retranca! Retranca com Eles- qualidade. porque se joga aberto, tomou eles uma goleada. tomaram o primeiro gol da Holanda, foram pra cima, pênalti e gol da Alemanha. Porque O Corinthians mas tomou o empate no São Paulo, foi pra cima, 2-1 campeão. Você que tá, E daí então o quê? jogou um time ontem inofensivo. O São Paulo ontem, se você for usar a ponta do lápis, o São Paulo é que nem anjinho, não faz mal pra ninguém. E o Corinthians é um time horroroso. São Paulo teve medo de ganhar. Tanto é verdade que o Corinthians é horroroso, que foi buscar agora Matheus Jesus para jogar como segundo volante, para saída de bola. Tá buscando mais um atacante, o Everaldo, no Fluminense. E vem Bom mais jogador. gente. Sabe quem vem? Eu- Vem meia. uma coisa que a gente Porque tem o que Sornosa, analisar- exceção esse passe, é aquele jogador que vai correr porque o cara lhe mandou correr e não sai daquilo. Então vai buscar um outro cara no meio para poder pegar uma bola e construir jogadas. Ué, só um detalhe tem que se falar. Entendeu? Isso é futebol, pô. O Campeonato Paulista, ele teve, para uma pessoa só, o grande objetivo, que foi o Carille. O Carille jogou assim porque ele sabia que vai ficar para a história do Corinthians. Como tricampeão paulista, ele não quer nem saber do jeito que jogou. Daqui a 20 anos, você vai perguntar assim... Quem foi "Ei, tricampeão?" Quem era o treinador lá, hein? Você sabe Carille. quem era o cara? É o Carille. Carille. É, mas jogava Alguém vai feio, mas ele falar é que tricampeão. não, ele jogou assim, jogou assado. Não, ele é tricampeão, Não, tá na ele foi história. objetivo. Ele quis ganhar o título e conseguiu assim. Também se Só fosse... que o Campeonato Brasileiro agora e a Copa do Brasil e o Campeonato, mais o Campeonato Brasileiro, porque a Copa do Brasil vai seguir o mesmo critério. Marcação porque é mata-mata. Sul-Americana, mata-mata. Vamos ver com o Grêmio, Guido, em Porto Alegre. Agora sim, você vai ver só. Vamos ver o Grêmio. Aí é outro A departamento. abertura do Campeonato Brasileiro é sábado que vem. Santos e Grêmio. Santos e Grêmio. Aliás, é domingo, né? É. O jogo. Sábado. Sábado, É sábado. sábado. Santos E e Grêmio. acho que é 11 horas, né? É 11 horas da manhã, acho que no domingo, hein? Não, agora, todo sábado vai ter um jogo às 11. Então, tá bom. Santos e Grêmio, Campeonato Brasileiro em Porto Alegre. Grêmio atual campeão, tá com aqui a faca no pescoço na Libertadores, pode ser eliminado. Mas tem time para chegar se ganhar tudo. Agora, o São Paulo falou hoje na CBF. Vou jogar igual. Eu contra quero transmitir- qualquer adversário. Olha o que ele E falou. o Grêmio é um deles. O que eu quero transmitir é que o futebol não é só um jogo simples, mas inclusive pode ser uma maneira de viver. Quanto mais gente compreender, mais divertido será.
tanto campo quanto fora dele. E ele reproduziu essa frase, que quem foi que disse foi o Cruyff. Cruyff. Falou isso daí. Duas Futebol coisas só. inteligência. Vamos lá, Aníbal. Duas coisas rápidas. Primeiro, ele foi dar essa palestra lá e foi convidado por um treinador que não vai mudar a filosofia de trabalho, que é o Tite. E como ele, outros vários treinadores que tinham lá, que são da mesma escola, e se o Carille tivesse também seria, que também não vão mudar. Então, palestra, é falar por falar, porque não vai autorizar absolutamente nada. Fernando Diniz estava lá também. Fernando Diniz estava lá. Agora. Mas esse foi convidado porque acham que há uma identificação entre os dois. Né? Então, isso é a primeira. A segunda... Estamos falando do Corinthians, do Carille, ficou para a história. Claro, o tricampeonato vale a história. Eu falei aqui, eu prefiro o título do que jogar bem, porque é uma cultura nossa. É uma cultura. Você citou o exemplo lá fora, né? Ele citou o exemplo do Chelsea, Barcelona e tal. Lá fora, o Real Madrid perdeu, ele foi perdendo, só que quando não tinha mais jeito, mandou o técnico embora. Mas lá a cultura do torcedor não é que tinha o treinador. Não, perdeu, cai fora. Não é assim. A cultura é aceitável lá. A nossa aqui. Não, todo mundo falando do Corinthians porque ganhou. Porque se perdesse, o Carille não entraria para a história. Ele já está na história como bicampeão. O time hoje, se perdesse o título ontem, e se jogar quarta-feira e fosse eliminado pela Chapecoense na Copa do Brasil, o Corinthians teria que remontar o time inteiro. Claro. Porque iam falar que ninguém presta. Exatamente. Já entraria o Carille em crise. Agora é o seguinte, já entraria em crise. O Santos também foi eliminado. Só que alguém fala que o Santos ninguém presta? Que ganhou do Vasco. Que o Santos precisa... Por que ganhou do Vasco? Não que ninguém presta. Por que ganhou do Vasco? Porque se é eliminado pelo Vasco. Se é eliminado pro Atlético em casa, ou pelo Vasco, tinha crise. São Paulo também tá lá. Tinha crise. Para. Então daqui a pouco a gente volta. Não tinha crise. Olha aqui, vamos falar do Blanco Pneus, que lá não tem E crise, o que amigo. salvou foi a imprensa falar que o Corinthians jogou como covarde. E o Santos jogou como vencedor. Aí fala, tá vendo? O Santos foi eliminado, mas jogou muito. É esse que é o detalhe. A imprensa, de um modo geral, ela enalteceu um fator e tirou de lado uma derrota. Enalteceu a covardia do Corinthians. Enalteceu um fator, que foi o Corinthians jogar... Mas se perde pro Vasco... A coisa ia ser complicada. Olha aqui, o Blanco Pneus, amigo, lá não tem crise não. Os pneus do Blanco são mais baratos desde o ano passado. O pneu Aro 15, R$ 219. O Aro 16, você vai ver na tela aí, R$ 239. Aproveite e faça a melhor revisão automotiva, porque o Blanco tem tudo para o seu carro. E fica ali na Antônio Meric, no 551 e no 456. Não esqueça, hein? Vai trocar o pneu do seu carro? Venha para o Blanco Pneus. Eu só quero lembrar mais uma vez aqui que a Sky é a melhor TV por assinatura do Brasil. Vai fazer o sorteio amanhã para aqueles que participaram do Facebook Baixado Esporte TV e quem seria o campeão paulista. E você que está em casa, coloque a melhor TV por assinatura, coloque uma Sky. A Telecom representa a Sky em Santos, São Vicente e Cubatão. Tem o pré-pago, pós-pago. Você pode ligar e pedir o melhor plano para você. O importante é que você tenha uma Sky. Ligue agora, 3307-2670. Sky, a melhor TV por assinatura do Brasil. Vamos a uma pausa, voltamos daqui a pouquinho. A pergunta que não quer calar. Em janeiro, o Love era para estar aqui na Vila. Mas acharam que tinha que pagar um pouquinho a mais. Tem que pagar um negócio. Não, vamos ignorar. E o Santos não achou um 9, mas contratou o senhor Cueva. 28 milhões de reais. Quanto custava o Wagner? Pagar uns 5 milhões tinha trazido. Foi de graça pro Corinthians. A gente volta já. Muito bem, de volta para o último bloco do nosso Baixado Esporte. Santos e Vasco da Gama, quarta-feira. O seu destaque final, meu caro Aníbal Gomes. Bom, vai começar o Campeonato Brasileiro e, como eu falei em janeiro, eu acho que agora começa o teste do time do Santos. Mas tem quarta-feira o Vasco. Hein? Não, mas veja bem. Bom, mas se perder pro Vasco, tem que fechar para balanço. Tá? Porque é um time que é horrível, é ridículo, em crise, mandou o treinador embora em pleno vestiário, né? Não permitiu nem que ele se despedisse dos jogadores. Né? O que é que você pode esperar desse time? Nada. Então, aí eu vejo o seguinte, é uma obrigação de o Santos ganhar e ganhar muito bem. E o São Paulo poder ficar no Rio e esperar a delegação. Um abraço a todos. Juari, o seu destaque final. Não, só vou entrar aqui no comentário do Aníbal quando ele fala de costumes, de como se comportam as pessoas. Porque você vê,
O Guardiola foi eliminado da Champions League pelo Tottenham. E ele não foi mandado embora. O do Vasco perdeu para o Flamengo um campeonato carioca, que segundo a imprensa em geral, não conta nada, os campeonatos estaduais, foi mandado embora no vestiário. Então você vê o conceito que tem na Europa e o conceito que se tem no futebol brasileiro. Então lá o Guardiola, mas é o Guardiola. Pô, mas ele vinha fazendo um bom trabalho no Vasco. Eu acho, na minha opinião, vai ser um jogo difícil para o Santos. Não vai ser um jogo fácil. Vai ser um jogo difícil e o Santos vai ter que jogar realmente tudo aquilo que sabe jogar para se classificar. Alessandro. Um abraço a todos, quero mandar um grande abraço pro meu amigo Boturão, que daqui a pouco no seu programa Ponto de Vista aqui vai continuar debatendo futebol, porque o programa hoje não vai ser político, hoje vai ser futebol. Eu vou dizer mais, 74 realmente, todo mundo lembra do Cruyff, da Holanda, que jogava laranja mecânica, os que eram vivos e que assistiram. Porque a molecada daqui, quando for puxar lá na frente, aqui tá vendo Messi, aqui tá vendo Cristiano Ronaldo, não vai mais lembrar de Pelé, Durval, Coutinho, Megal, Pelé, vai ter que buscar no livro, e no livro vai estar lá, tricampeão em 2019, Carille, técnico tricampeão. O campeão de 74, a Alemanha, porque os livros vão mostrar isso. Quem viu, graças a Deus, viu e pôde ver um futebol maravilhoso, né? Infelizmente, quem não tá vendo agora, tá vendo a Liga Inglesa, tá vendo tudo, mas continua lá no caderninho. Corinthians, tricampeão de 2019. Guido Bortolomaz. Bom, o destaque final, essa conversa toda tem um resumo. A base. O futebol tá ridículo porque a base é ridícula. Se você tivesse bons treinadores na base e começasse a pensar em fazer as crianças jogar bola, você vai começar a ter, daqui a 10 anos, 11 anos, 15 anos, times com qualidade, né? Parabéns. Um abraço a todos. E até Parabéns, amanhã. Edson, perdoe. Parabéns ao Guido. Parece uma coisa que tem que ser lembrada. A base tem que trabalhar jogador, meninos que queiram realmente jogar futebol. E não porque é filho desse, filho daquele outro, e tem empresários por trás, que está acabando com a base do futebol brasileiro. Nosso tempo está estourado, o Aníbal já falou, e eu só quero concluir o seguinte. Dorival Júnior, ele recentemente falou o seguinte: a meninada hoje tem 15 anos, já tem qualidade, já vai embora. A gente não sabe nem quem é o garoto, já está indo embora. Então o que aconteceu? Se todas essas pessoas que saíram do país retornassem, 80, ele falou 40, eu vou dizer aqui, ele falou 40, ele falou o dobro, 80% que disputam a Série A do brasileiro estariam na Série B. Porque esses que voltariam ou desempregados. Ou desempregados. E ele falou até mais, seriam reservas em muitas ocasiões do time da Série B do Brasileirão. Então o que nós queremos dizer é o seguinte: não é parabéns ao Carille, parabéns ao esquema A, B ou C. É possível fazer um futebol vencedor, jogando como a gente gosta, bonito? Se der, vamos trabalhar para que isso ocorra. E aí tem uma série de coisas como essa, a começar da base, incutir a molecada que não é perigoso e nem é temerário driblar ninguém. Uma ótima tarde, parabéns Corinthians e até amanhã. Tchau.